Olá, olá a todos, boa tarde. Eu sou a Cláudia, eu sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, e juntos estamos já há algum tempo estudando o curso básico da Filosofia de Fátima. Vamos ver onde paramos? E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 16, Pensar a Ciência. Que relação existe entre observação, senso comum e conhecimento científico? Se um cão late a cada vez que passo, espero, com uma certa naturalidade, e volte a latir, ao ver-me novamente. Este é um exemplo do raciocínio indutivo em sua mais elementar manifestação. A partir de conhecimentos adquiridos por meio de certa amostra constituída pelas ocasiões que o cão já ladrou, eu chego a uma conclusão acerca de um caso não incluído na amostra, antecipando o que acontecerá numa ocasião futura. Figuras de cães, vamos passar. Os fatos, que são os segundos objetos da razão humana, não são determinados da mesma maneira, nem nossa evidência de sua verdade, por maior que seja, é de natureza igual à precedente. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade de distinção, como se ele tivesse em completo acordo com a realidade. O sol nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação que ele nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente. Vamos lá. E nós já temos uma proposta de atividade. Após a leitura do fragmento de Hume, redija um breve texto explicando se o conhecimento é baseado na crença do cotidiano, isto é, se o sol nasce todos os dias, ele nascerá amanhã. Ou o conhecimento possui outras origens. Então, está aqui, para pensarmos, né, analisarmos se esse conhecimento ele parte de algo que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia, né, a crença do cotidiano. Se é algo corriqueiro de todos os dias e acaba se tornando um conhecimento de fato. Vamos passar adiante. Filosofia da ciência. A filosofia da ciência consiste no estudo da natureza da própria ciência, entendendo-se por natureza os métodos, conceitos, pressuposições, teorias e a sua função esquemática junto às outras disciplinas. Recentemente, discutem-se outras questões, como as relações sociais de ciência em termos políticos, econômicos, artísticos e morais. Aristóteles, segundo John Lucy, posso ter lido errado, peço perdão, tá? Na obra Introdução Histórica à Filosofia da Ciência, de 1979, foi o primeiro filósofo da ciência. Aristóteles reuniu imensa coleção de observações sobre a natureza e a história durante a época em que dirigiu o Liceu. Tendo criado esta disciplina ao analisar certos problemas que surgem da explicação dita como ciência, Aristóteles entendia a investigação científica como o avanço das observações particulares em direção aos princípios gerais e universais, tornando em seguida as observações. Para ele, dentro do processo da investigação científica, o cientista deve induzir princípios exploratórios sobre os fenômenos a serem investigados, para então deduzir afirmações sobre os fenômenos observados na natureza. Para Aristóteles, o mundo é o conjunto de movimento e mudança, no qual todas as coisas estão envolvidas. Elas se movem e se desenvolvem por si mesmas. A psique é a causa a priori desse movimento. Isto é, a base aristotélica de toda ciência é a metafísica, existindo um primeiro motor que move
sem ser movido a partir desse primeiro impulso. Todas as coisas mantêm o movimento por conta própria. Contudo, esta noção de natureza admitida por Aristóteles, bem como a física aristotélica, foram criticadas e depois refutadas pelos pensadores renascentistas e pela Revolução Científica do século XVII. As disciplinas como a física e a matemática reivindicaram sua autonomia e seu status de ciência. A nova metodologia científica passa a ancorar-se na matemática e na geometria. As atenções se concentram nos resultados das experimentações científicas e nas metodologias utilizadas. Este processo é identificado como mudança de paradigma. Segundo o filósofo da ciência Thomas Samuel Kuhn, de 1978, paradigma é um conjunto sistemático de métodos, formas de experimentações e teorias que constituem um modelo científico, tornando-se condição reguladora da observação. O questionamento da teoria aristotélica e a elaboração de uma nova ciência fundada na matemática deu origem à ciência moderna. A leitura desse processo pode ser encontrada em vários autores, dos quais salientamos Thomas Samuel Kuhn. Aqui, desce um pouquinho. Anomalia, que ele coloca descrevendo um termo, explicando, né? Anomalia, termo empregado por Kuhn, vem do grego anomos, sem lei, um estado de ruptura, e quando acontece um resultado inesperado, não previsto dentro de um campo de possibilidades pressupostas no método científico. Aí, mais uma atividade, vamos ler. Tem o texto que segue e responde às questões. A filosofia da ciência tem uma história. Francis Bacon, um dos primeiros a tentar articular o que é o método científico da ciência moderna. No início do século XVII, propôs que a meta da ciência é o melhoramento da vida do homem na Terra, para ele, essa meta seria alcançada através da coleta de fatos, com observação organizada e derivando teorias a partir daí. Quais são os resultados positivos e negativos da ciência? Que fatos históricos marcantes envolvem eventos científicos? O avanço da ciência e da tecnologia tem melhorado a vida dos homens na Terra ou servido para aumentar o abismo entre os excluídos e a minoria privilegiada? A ciência procura atualmente o bem comum, ou atende certos interesses mercadológicos. Dizem que a energia atômica e o avião já salvaram mais vidas do que foram tiradas com eles em Hiroshima e Nagasaki. Você concorda? Justifique. Então, está aí uma proposta e podemos fazer, né, como eu sempre comento aqui, com amigos, outras pessoas que também estudam filosofia. E se você não tem pessoas próximas, né, que possa discutir também, faça para você, faça sozinho, tá? Vamos lá. Diferença entre ciência normal e ciência revolucionária. Entende-se como ciência normal um determinado período da história da ciência. O paradigma não está em crise. Ou seja, ciência normal é a tentativa de normalizar certos padrões, métodos e conceitos científicos, com o intuito de padronizar as soluções de problemas de acordo com modelos exemplares. A ciência normal, conforme Kuhn, funciona submetida a paradigmas estabelecidos historicamente, num campo contextual de problemas e soluções concretas. Os paradigmas são estabelecidos nos momentos de revolução científica, como a Revolução Copernicana, e que sobrepôs a teoria geocêntrica de Ptolomeu pela heliocêntrica de Copérnico, o que denominamos ciência revolucionária. Portanto, para Kuhn, a ciência se desenvolve por meio de rupturas, por saltos, e não de maneira gradual e progressiva. E rejeita a ideia de progresso científico, a não ser pela criação de novos paradigmas. Assinala que a ciência se desenvolve nos momentos de ciência revolucionária, quando o aparecimento de novos elementos, anomalias e fenômenos até então não estudados, impossíveis de explicar com as metodologias existentes, torna o paradigma vigente incapaz de dar conta do problema proposto. Este paradigma entra em crise e cede espaço para um outro problema científico, estabelecendo um novo paradigma, incomensurável em relação ao paradigma anterior. Para Kuhn, de 1978, a ideia de incomensurabilidade está relacionada
ao fato de que padrões científicos e definições são absolutamente diferentes para cada paradigma. Um possível esquema para o modelo de ciência kuhniano seria o seguinte, e daí ele coloca aqui um esquema para podermos estudar, fala sobre ciência normal, evolução científica, e daí vai alternando. E continuar. Cão foi influenciado pelo francês Gaston Bachelard, filósofo da ciência, professor de História e Filosofia da Ciência, de Sorbonne, em Paris. Perdão, se eu li errado. Entretanto, os dois filósofos da ciência divergem no sentido em que Bachelard propunha que a ciência evolui por meio de rupturas epistemológicas. Há um rompimento sistêmico. Não, perdão. Comi uma parte da frase. Voltando. Assim, a história da filosofia da ciência é estabelecida por descontinuidade. Há um rompimento sistêmico, porém gradual, que comporta parte da teoria anterior, formando o novo com parte do antigo, por meio do acúmulo de conhecimentos. Uma proposta de debate. Responda as questões abaixo. Qual a diferença entre a ciência na época clássica dos gregos antigos e o novo modelo de ciência inaugurado na modernidade? Quais foram as consequências sociais, políticas, econômicas e religiosas desta mudança de modelo da ciência? Presente as conclusões. Então, aí, evoluções científicas. A geometria clássica euclidiana trabalhava analisando o espaço plano. A geometria atual opera com o espaço tridimensional. Podemos notar que não são etapas de uma mesma geometria, mas são duas geometrias distintas. A mudança não ocorreu por meio de uma evolução ou progresso, porque são baseadas em conceitos e sistemas diferentes. Da mesma forma que a física de Aristóteles não é análoga à física de Galileu. O conceito de natureza adotado por Galilei é diverso do aristotélico, bem como os métodos utilizados são diferentes. Galileu, considerado um dos fundadores da física moderna, acreditava que o grande livro da natureza universal estava escrito na linguagem matemática, e, sobretudo, os resultados esperados e o objeto de estudo que se espera conhecer não são iguais. Para Bachelard, o conhecimento científico transforma-se por meio de uma descontinuidade, a que ele denominou ruptura epistemológica. Essa ruptura acontece quando o conjunto de métodos, conceitos, teorias, instrumentos e procedimentos não alcança os resultados esperados, ou não dão conta dos problemas propostos. Torna-se necessário desenvolver um novo paradigma que ateste que o conhecimento científico prospera por saltos e rupturas. Além disso, o conhecimento científico avança por meio de constantes retificações das próprias teorias. Segundo Bachelard, é necessário ter coragem de errar. É a partir da retificação de certos erros que um novo paradigma se estabelece. O erro faz parte da experiência científica. Para o cientista, o conhecimento sai da ignorância tal como a luz sai das trevas. O cientista não vê que a ignorância é um tecido de erros positivos, tenazes solitários. Não vê que as trevas espirituais têm uma estrutura e que, nestas condições, toda experiência objetiva correta deve implicar sempre a correção de um erro subjetivo. O espírito científico só pode se construir destruindo o espírito não científico. Na obra A Filosofia do Não, Bachelard aponta que a filosofia do não, de forma alguma, está restrita meramente à recusa e à negação. Pelo contrário, está mais para uma atitude de conciliação, que permitirá resumir simultaneamente o conhecimento sensível e o conhecimento científico. O processo de negação não implica no abandono das teorias anteriores, mas a tentativa de fazer com que elas convivam simultaneamente. Trata-se de uma superação, um ir além e a aceitação do diverso. Ter a noção de Bachelard de ruptura no conhecimento científico, entender de uma maneira totalmente nova a própria história do pensamento científico. A proposta de pesquisa. É muito comum encontrarmos em nossas escolas equipamentos com tecnologias superadas, coexistindo com equipamentos de alta tecnologia. Vejamos alguns exemplos. Mimeógrafos com fotocopiadora,
quadro para uso de disco, contato show, videocassete, DVD. Pesquisa em livros, pesquisa em internet. Divididos em pequenos grupos, faça uma visita a locais onde estejam guardados os equipamentos citados acima. Efetue uma comparação entre as tecnologias presentes nos equipamentos. Verifique se é possível estabelecer uma continuidade nas tecnologias dos equipamentos. Ou se há uma ruptura, ou seja, são tecnologias diferentes, retorne para a sala e apresente esses resultados. Tudo bem? Podemos falar de progresso na ciência? Atualmente, ouvirmos falar em avanço ou progresso da ciência. Este fato está relacionado com algumas descobertas e inovações tecnológicas que sugerem ao inconsciente do senso comum que a ciência está evoluindo. Por outro lado, a respeito de situações como a poluição, efeito estufa, pompa de hidrogênio, o acesso aos remédios e as inovações tecnológicas, também é comum notarmos a desilusão das pessoas com a ciência. São múltiplos os aspectos a serem relacionados para se entender a dimensão do processo de produção e desenvolvimento do conhecimento científico. Entre outros, podemos citar o financiamento da pesquisa científica, parte definida pelas políticas públicas, parte pela iniciativa privada, evitando o lucro e a produção de produtos para consumo. A formação da comunidade científica, coleta empírica de dados e suas possíveis interpretações, juntamente com a elaboração de teorias. Contudo, muitos dos epistemólogos e filósofos da ciência concordam quanto ao processo de produção do conhecimento científico não ser linear, ou seja, não há uma continuidade na linha ascensional cumulativa obtida por meio de um método científico. Neste viés anti-empirista, os filósofos da ciência Thomas Kuhn, Ingrid Lakatos, Poole e Gaston Pagelar negam que a primordialidade do objeto do conhecimento, tal qual ele é entendido pelo empirismo, e também a supremacia do sujeito, que nos sente entre o objeto, como quer o idealismo. Eles concordam que o processo de produção do conhecimento científico é forjado pela interação não neutra entre sujeito e objeto. Estes autores inauguram uma concepção de conhecimento, em que ele é entendido como uma pseudo-verdade histórica, substanciada e não como uma verdade em correspondência com os fatos, o que desmistifica o conceito de ciência pronta, acabada ou imutável. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Desta forma, a filosofia da ciência vem desmentindo a ideia de progresso ou evolução científica, com base nos estudos sobre as transformações científicas, as sobreposições de paradigmas, nas rupturas epistemológicas e na descontinuidade dos processos de produção do conhecimento da tecnologia. Portanto, quanto um novo fato aparece no cenário científico, provocando inovações e transformações teóricas e práticas, o intuito principal não é a adaptação e melhoramento de uma teoria, mas sim sua substituição por outra, mais adaptada aos interesses vigentes. Além disso, quando falamos em progresso científico, este conceito está impregnado com o espírito positivista que acreditava no avanço da ciência para a melhoria da vida humana e das condições de existência no planeta. A influência desse pensamento pode ser notada na bandeira brasileira, em parênteses, ordem e progresso. Contudo, é possível se falar em progresso científico? Estamos melhores que os antigos da ciência clássica? Levando em consideração a poluição produzida pelas grandes indústrias, as patentes sobre a produção de medicamentos, além de outros fatores, a ciência tem cumprido seu papel na melhoria da vida humana? Está aí uma pergunta para pensar. As consequências sociais e políticas de uma nova ciência. Durante o período chamado de Idade Média, século V ao século XIII, a influência do catolicismo era dominante. A interpretação de filósofos como Aristóteles estava submetida ao domínio da Igreja. Desta forma, as especulações estavam restritas às questões espirituais. O modelo de compreensão do mundo era teocêntrico, ou seja, o mundo estava pretensamente concentrado em Deus. As explicações aceitas eram baseadas em verdades reveladas, livremente interpretadas pelos representantes da Igreja, mas com o fortalecimento da
burguesia a partir do século XII, na Europa Ocidental, o advento da ciência moderna, um novo modelo de homem, de sociedade, foi aos poucos adotado. Um modelo teocêntrico passou a ter um contraponto no modelo antropocêntrico, que coloca o homem e suas relações no centro da discussão, surgindo então o humanismo. Isto ocorreu mais precisamente da segunda metade do século XIII até meados do século XIV. As verdades reveladas foram igualmente enfrentadas pelas especulações racionais, observações dos fenômenos da natureza e formulações de teorias racionais. Este movimento científico, cultural e intelectual foi chamado de Renascimento, inspirado na cultura grego-romana. A ciência moderna não busca apenas conhecer a realidade, a gênese das coisas, mas, sobretudo, exercer influência e domínio sobre ela. Novos valores foram se desenvolvendo juntamente com a nova ciência. A burguesia rompendo com o clero devido a interesses conflitantes, como a especulação econômica e a luta pelo poder, passou a financiar experimentos artísticos e científicos, com o intuito de estruturar o novo modelo de sociedade. Bem, nos tempos modernos, a ciência é altamente considerada. Aparentemente, há uma crença amplamente aceita de que há algo de especial a respeito da ciência e de seus métodos. A atribuição do termo científico a alguma afirmação, linha de raciocínio ou peça de pesquisa é feita de um modo que pretende explicar algum tipo de mérito ou tipo especial de confiabilidade. Mas o que há de tão especial em relação à ciência? Que vem a ser esse método científico que leva a resultados especialmente meritórios ou confiáveis. De acordo com Chalmers, seu livro, parte da estima conquistada pela ciência na modernidade está no fato de ciência ter se tornado a religião moderna, a partir das promessas de melhor qualidade de vida e de felicidade contidas no trabalho científico. A ideia de progresso contempla esta expectativa no âmbito do senso comum. Atualmente, podemos notar que em anúncios de produtos existe um forte apelo à autoridade da ciência para garantir eficácia e comprovação, normalmente apoiando-se na imagem do cientista usando jaleco branco, em seu laboratório. Quando afirmamos que algo é cientificamente comprovado, estamos apelando para a autoridade civil da ciência, muito mais por uma crença popular do que por um método eficaz. Por outro lado, fora da vida cotidiana, no plano escolar e acadêmico, a autoestima da ciência está ligada à defesa dos cientistas aos métodos utilizados, cuja confiabilidade está ligada aos resultados precisos das ciências. Contudo, se o método empírico se dá por meio da observação, coleta de dados, experimentos que geram procedimentos científicos comumente restritos a laboratórios, enquadrinhando o mundo por meio de carismas e fórmulas, quer dizer da eficácia desses métodos no campo das ciências humanas e sociais. Os filósofos da ciência contemporâneos, principalmente Popper, Bachelard, Kant, Feyerabend, se eu estou lendo errado, e Lakatos, comungam quanto à impossibilidade de comprovação de alguma ciência mereça, de que alguma ciência mereça o estado de verdadeiro ou seguro de equívocos. Bastam breves vislumbres sobre a história da filosofia da ciência para notar todo tipo de contradição. Tudo bem que temos um debate. Os filósofos da ciência, principalmente Popper, Bachelard, Kuhn, Feyerabend e Lakatos, comungam quanto à possibilidade de comprovação de que alguma ciência mereça o status de verdadeira ou segura de equívocos. Com base no conceito de ciência destes autores citados, desenvolve um texto para ser lido e debatido em sala, sobre o conceito da ciência, apresentado no texto. Estamos de referente bibliográfica, e acho que acabou o capítulo. Conferir, sim. Deixar para a próxima aula no capítulo. Muito bem, então acabamos essa primeira parte hoje. Agora nós vamos para a segunda parte do curso, que especificamente estudamos a filosofia de Fátima, no livro Que é Filosofia de Fátima. Está lá no site da Casa de Fátima, www.casadefatima.org. Pode tanto ser lido online quanto ser baixado gratuitamente. Deixa eu colocar aqui na tela. Dividir com todo mundo. Visualizarem também. Pronto. Vou aumentar um pouquinho aqui.
O tempo é uma ilusão, é o tema de hoje. Você já parou para pensar quem será que foi a primeira pessoa que observou o movimento do Sol e da Lua e disse que um era o dia e o outro era a noite? E a primeira pessoa que resolveu fragmentar esses dias em horas, que levou as pessoas a criarem os primeiros calendários? É possível que a mente humana tenha criado esses conceitos para coordenar os acontecimentos ao seu redor. Tendo a noção de um dia depois do outro, supomos um conceito de crescimento, de avanço, de evolução. No entanto, o tempo não passa de uma ideia abstrata. Se alguém definisse que o dia agora tem 16 horas, um mês tem apenas 20 dias, nós nos adaptaríamos a esse novo postulado, que a mente está procurando sempre colocar as coisas em ordem. A ideia de passado, presente e futuro nada mais é do que uma maneira de organizar as nossas memórias, as nossas percepções e os nossos desejos. Einstein fala que há uma relatividade na percepção de tempo, dependendo do ponto onde está o observador. De onde você está olhando? De onde eu estou? O tempo cronológico é apenas uma ilusão. Aí, a última frase foi a espiritualidade, né? Deixa eu botar aqui a tela. Então, o tema nos fala sobre essa questão do tempo. O tempo, na verdade, é uma ilusão nossa, criada aqui no mundo físico, né? Por nós. Nós precisamos, como foi relatado no texto, nós precisamos do tempo que tem essa ideia de crescimento, de evolução. E lá no mundo primeiro, esse tempo, como nós estamos acostumados, como nós conhecemos, passado, presente e futuro, ele na verdade não é, ele não existe. Ele não é dessa forma, isso é apenas algo que nós utilizamos aqui no plano terrestre. Tá? Então, tá aí, falando sobre o tempo. São muitas mensagens, outras também, se vocês estudarem todos os livros da Casa de Fátima, da Filosofia de Fátima, perdão, vocês vão ver diversas vezes esse mesmo tema, eles explicando sobre o tempo. Então, acabamos a segunda parte, no final, sempre colocamos uma ideia de ação social, uma ideia de cuidarmos do outro. No último, eu falei sobre os animais, mas sobre ração, né? Agora eu vou falar sobre os cães também, mas sobre colocarmos água. É uma coisa tão simples, todo mundo tem água. Pegam, como eu até falei, uma garrafa PET, corta, ou uma vasilhinha que você não usa mais em casa, uma panelinha, qualquer coisa. Um pote de sorvete, você comprou o pote, ficou lá, não tem mais utilidade, coloca um pouquinho de água, coloca ou no seu portão, ou eu não quero colocar no meu portão. Sai uma tarde, vê mais ou menos se os cachorros estão, porque eles costumam ficar em alguns locais, principalmente terrenos, vazios, e bota ali uma vasilhinha de água para matar a sede desse animalzinho. Tá bom? Então, ficamos hoje por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.